Mais um desafio em São Januário, continuidade, claro, dessa jornada no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz encaminhando-se para a sua sexta partida. Muito a se falar, muito a se analisar. Vamos falar um pouco então desse Vasco e Bragantino. Então, fala Vascão. Aqui é Eduardo Alves, mais uma vez, apresentando esse vídeo e trazendo as principais informações dessa partida que acontece em apenas algumas horas. O Vasco que vai entrar em campo, mais uma vez, lutando por 3 pontos no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, a gente vem de uma vitória diante do Fortaleza e também de uma derrota diante do Fluminense. E aí, nesse meio tempo, a gente teve lá o empate contra o Operário, que foi em São Januário, mas que garantiu o avanço de fase na Copa do Brasil, e também a vitória por 3-1 diante do Melgar. O Vasco, num momento geral assim, está num momento de afirmação da ideia de jogo do Diniz. Ainda não é plenamente a forma de jogar que ele pensa, isso já foi dito por ele em algumas coletivas, mas em comparação ao que vinha sendo feito com o Felipe e com o Carille, é uma melhora muito grande, é uma tecla que eu bato muito aqui no canal, né? E aí não custa bater mais uma vez, que é um momento de transição de ideias. E aí exige sim um pouco de paciência. Eu sei que a gente quer o resultado a todo custo, a gente quer o time impecável a todo custo, mas é uma utopia. O Vasco, posso garantir para vocês, mais tarde, não vai ter uma atuação plena. Eu vou vir aqui no pré-jogo, eu vou apontar, aliás, no pós-jogo eu vou apontar coisas negativas do time nessa partida. Isso é fato, isso é certo, eu não preciso ser um vidente, um especialista para saber. Inclusive porque o Bragantino não é uma equipe fraca, vive um bom momento no Brasileiro, está nas posições mais altas ali da competição, é um adversário difícil, que também tem feito muitas vitórias fora de casa. Claro, eu falo muitas em relação ao contexto geral do futebol brasileiro, né? Porque, assim, até trouxe esse levantamento há pouco tempo na página. O futebol brasileiro tem pouquíssimas equipes que vencem com constância fora de casa. Mas o Vasco acho que leva um pouco isso a sério, porque não só não vence, mas não pontua fora de casa. Junto ao Sport, que é o lanterna do campeonato, não fez nenhum ponto sequer no brasileiro jogando fora de casa. Mas, obviamente, fator casa é uma coisa que pesa muito a favor. O Vasco tem ido bem em casa, mesmo quando não performa tão bem, mas costuma vencer ou pelo menos empatar, então a expectativa é pelo menos essa diante do Bragantino. Falando sobre resultado e falando sobre desempenho, contra o Melgar a gente viu um time, como eu disse até no pós-jogo ali, que desempenhou muito bem, que conseguiu assimilar muito bem essa ideia de jogo. Foram aí mais ou menos 4 ou 5 dias de descanso desde essa partida, que foi na última terça. Então é de se esperar que esteja ainda mais assimilado, né? Que o time consiga performar ainda melhor, que a gente consiga então ver um Vasco ainda mais capaz de vencer a partida. Falando sobre desfalques, o Vasco hoje não conta com o Hugo Moura nem com o Luiz Gustavo, ambos suspensos. O Hugo recebeu o terceiro amarelo diante do Fluminense, assim como o Luiz Gustavo, portanto, não estão na lista de relacionados para essa partida. Para o caso do Luiz, ele já não atuou na última terça-feira, apesar de estar à disposição. Quem esteve no lugar dele foi o Lucas Freitas. Há também a opção, claro, do Maurício Lemos no banco de reservas. Lucas Oliveira ainda não está 100% fisicamente, mas, enfim, já foi relacionado desde a sua lesão, então entende que é uma opção também, claro. Então, enfim, e para o Hugo Moura, o Fernando Diniz optou pelo Jair na última terça-feira, mas aí era pela Copa Sul-Americana. Havia a dúvida se o Jair iria estar em campo diante do Bragantino, por quê? Ele entrando em campo, ele atinge a 7ª partida, né, no Campeonato Brasileiro. E aí ele não pode mais ser negociado para equipes do futebol brasileiro. Isso é uma coisa que gerava alguma dúvida, até porque o Diniz ele disse abertamente em coletiva que o Jair poderia estar de saída por conta justamente de ter um salário muito alto e de ser um dos jogadores ali que a diretoria ainda não tinha certeza sobre a permanência. Cabe dizer, inclusive, a partir de hoje, dia 31 de junho, o Jair pode assinar um pré-contrato, assim como vários outros jogadores, a gente trouxe a lista na página, enfim, mas com essa utilização dele, ele não vai poder ser negociado pelo Vasco para uma equipe brasileira ainda esse ano. O Fernando Diniz ele já rasgou elogios ao Jair, então para mim parece muito claro que enquanto houver Fernando Diniz, vai haver Jair, né? Claro, o futebol ele não é uma matemática assim certa, não é uma ciência exata, né? Então a gente não sabe o que o futuro reserva, mas de momento parece que o Jair vai ser sim o cara preferido do Diniz para a posição. O que gera até uma dor de cabeça para quando o Hugo Moura voltar, porque a gente não sabe como é que vai ser, se ele recupera essa vaga, assim, da maneira mais cativa, porque ele é o titular da temporada, ou se vai prevalecer, claro, a ideia de jogo do Diniz, porque ele claramente gosta do Jair. E eu não vou ser desonesto, o Jair ele joga mais bola do que o Hugo Moura, é um volante mais técnico e tal. Só que os números de eficiência do Hugo são muito loucos, né? O Hugo tem ali médias de desarme, assim, enfim, muita coisa assim que
salta aos olhos, né? Que de repente na forma de jogar futebol você não vai, caraca, o Hugo Moura, mas você vai ver a estatística e você vai falar, cara, ele ajuda. Então é uma dúvida que fica para os próximos jogos. Falando de hoje especificamente, a tendência é o Jair. Não sendo o Jair, vai ser o Matheus Carvalho. Isso aí pelo menos é o que dão conta nossos queridos amigos setoristas que estão aí acompanhando bem de perto esses treinos do Vasco durante a semana. E aí, ainda sobre desfalques, o Dimitri Payet viajou para a França com a autorização do Vasco para resolver problemas pessoais. Ainda não se sabe que problemas pessoais seriam esses, não foi divulgado, não foi repassado e nem deve ser, inclusive. E que bom que não seja, porque cabe à vida pessoal dele, seja o que for e tudo mais. Mas fica a preocupação, porque o contrato dele expira em 10 de junho. Faltam pouquíssimos dias, a gente está entrando agora dia 31, então um pouco mais de uma semana e o Dimitri Payet não terá mais contrato com o Vasco, a não ser que anunciem a renovação com ele. Vamos ver, né? Vai ser uma semana decisiva nesse aspecto. E aí até já trago esse questionamento, caso alguém queira participar do debate, a gente vai trazer com mais calma durante a semana. Mas o Payet merece ficar no Vasco? Ele deve ir embora? O que você acha? Bota aqui embaixo. E aí um outro desfalque é o do Guilherme Estrela, que segue se recuperando. E um outro é o do David, mas o do David já com um clima mais otimista, né? Porque a gente teve recentemente a informação de que ele está se recuperando bem, que está sendo tudo muito maravilhoso no sentido de recuperação, assim, uma recuperação muito linear, assim, não teve problemas, não teve contratempos, isso é ótimo. O David é um dos jogadores assim que mais interessam assim ao torcedor, porque foi o vice-artilheiro do último ano da equipe e sempre entregou muito tecnicamente em campo. Então, que bom que tá tudo dando certo, fica aí a torcida por essa volta pronta dele, né? E que ele volte em alto nível também, para poder até mesmo trazer alguma competição pela titularidade da ponta esquerda, que hoje é muito do Nuno Moreira, tá jogando muita bola, a verdade seja dita, né? Mas enfim, acho que as principais informações sobre o Vasco são essas. Depois a gente repassa as informações do jogo. Antes, eu queria passar a palavra para um querido amigo setorista do Bragantino, querido Pedro, que está aqui também representando o outro querido amigo Eberson Martins. Os dois, assim, craques do que tange a Bragantino, vão passar para a gente, então, aí as principais informações do Massa Bruta para essa partida de logo mais. Tudo bem, Eduardo? Grande abraço para você, a todos que nos acompanham aqui no Analisa Vasco. Eu sou o Pedro Rigoni, estou aqui para falar do Red Bull Bragantino, que enfrenta esse gigante da colina nesse final de semana. O Bragantino começa muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Quarto colocado, está, portanto, no G4, 20 pontos conquistados, e na última rodada venceu o Juventude pelo placar de 1-0 em Bragança Paulista, com gol marcado pelo John, um golaço de falta. Para enfrentar o Vasco nesse final de semana, o técnico Fernando Seabra tem dois desfalques importantes. O atacante Lucas Barbosa foi expulso no último jogo, por isso fica de fora do confronto, e também o zagueiro Guzmán Rodrigues, que vem se destacando neste Brasileirão, foi contratado nesta temporada, estava no Peñarol do Uruguai. Com isso, o Eduardo deve formar a dupla de zaga com o Pedro Henrique, e no ataque a maior dúvida dessa escalação do Massa Bruta, entre Nátila Quintana, que de certa forma começa um pouco mais à frente nessa disputa, e Isidro Pita corre um pouquinho mais por fora. O provável Red Bull Bragantino tem Cleiton, Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John. Aí na frente essa dúvida entre Nátila Quintana e Isidro Pita, Vinicinho e Eduardo Sacha. A expectativa para o jogo é a melhor possível. Nós sabemos, né, que é um início de trabalho do Fernando Diniz no Vasco da Gama, e esse Bragantino, por outro lado, que tem conquistado uma solidez defensiva muito interessante nos últimos jogos, né? É uma zaga que se firmou apesar de ter então esse desfalque do Guzmán Rodrigues, que fica de fora da partida. Mesmo assim, é um Red Bull Bragantino hoje confiável e que pode sim brigar pelo G4 do Brasileirão até o final da temporada, a ver como será a postura do time dentro de campo também contra o Gigante da Colina. Tá certo? Agradecendo aí também o convite para participar. Um forte abraço, até a próxima. Bom, muito obrigado ao Pedro, vão estar aqui as redes sociais dele, do Eberson, aqui na descrição, para quem não conhece o trabalho deles poder acompanhar melhor. E com isso a gente vai ficando por aqui. As principais informações do jogo, a bola rola às 9 da noite com transmissão da Premier e do Sport TV. Mas é claro, você pode acompanhar a reportagem dessa partida em tempo real com a Analisa Vasco nas suas redes sociais. Então sempre a recomendação a seguir a gente por aí, @AnalisaCRVG, não deixe de seguir, beleza?
E claro, sempre também o convite a você se inscrever aqui no canal, a você deixar o like, a você comentar aqui a sua opinião. Nesse caso, a sua expectativa para esse jogo. O Vasco ele é favorito, na minha opinião, muito favorito. Mas o que você espera? Jogo fácil, jogo difícil, enfim, participa aqui embaixo. E, claro, nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição também para você poder participar dessa resenha conosco, beleza? Tamo junto, valeu e até mais tarde.